O que eu vou contar nunca foi dito a ninguém, nem mesmo ao meu terapeuta. É como se eu não tivesse direito de esquecer ou fugir do que aconteceu. Vou contar do início. Meu nome é Helena, tenho 37 anos, e tudo começou há 2 anos, quando sofri um acidente de carro. Eu estava voltando do trabalho numa noite chuvosa, quase em casa, quando outro carro surgiu do nada e me acertou com uma violência brutal. Lembro de sentir o impacto, o som do vidro estilhaçando, e depois... nada. Minha próxima memória é de estar em um lugar que não posso descrever como céu ou inferno, mas era um tipo de vazio absoluto, sem luz, sem cor. Apenas um negrume que parecia sugar todo o som e sensação. A sensação era que eu estava suspensa no ar, flutuando naquele breu infinito. Não havia frio, calor, nem a noção de tempo. Foi então que eu vi algo que só posso descrever como sombras movendo-se ao longe. A princípio, pareciam apenas vultos sem forma, mas com o passar do tempo, ou o que parecia ser tempo, essas sombras começaram a ganhar rostos. Eu estava cercada. Eles sussurravam, e o som era abafado, mas insuportável. Sentia que eram coisas que não era para eu ouvir, segredos que atravessavam minha mente como facas. E o pior é que eu comecei a entender o que diziam. Eram nomes, segredos, histórias de vidas que eu nunca conheci, mas que de alguma forma estavam marcadas em mim. Era como se aqueles rostos tivessem me esperado e agora estavam me revelando tudo o que tinham sofrido. Quando dei por mim, estava em uma espécie de campo árido, seco, onde o céu era um cinza sujo. Havia uma névoa espessa, com um cheiro de queimado que impregnava o ar. Foi então que notei outras pessoas ali, mas elas não pareciam estar vivas. Estavam paradas, imóveis, com olhos opacos, como se estivessem perdidas. Alguns tinham expressões de desespero congeladas no rosto, enquanto outros estavam de cabeça baixa, murmurando coisas incompreensíveis. Pareciam estar ali há séculos. Eu senti uma presença atrás de mim, e quando olhei, vi algo que me faz estremecer até hoje. Era uma figura alta, encapuzada, mas a pele do rosto era como cera derretendo, escorrendo, revelando o crânio abaixo. Os olhos, ou o que deveria ser os olhos, eram 2 esferas negras e vazias. Quando aquela coisa falou, não era uma voz humana. Era como se cada palavra fosse uma cicatriz na minha mente. Ela me disse que eu não deveria estar ali. "Você é uma intrusa", sibilou, aproximando-se. "Veio antes do tempo. Ainda tem uma dívida com o mundo dos vivos." E enquanto dizia isso, algo dentro de mim começou a queimar. Uma dor excruciante que percorria cada nervo do meu corpo, ou seja lá o que eu era ali. Eu tentei gritar, mas não havia som. Estava paralisada. Foi então que percebi o motivo pelo qual aquelas almas estavam ali. Eram aquelas que haviam partido carregando arrependimentos e culpa. Eles estavam presos, condenados a vagar eternamente, revivendo suas falhas e erros. Uma sensação de horror absoluto tomou conta de mim, porque vi coisas que eu fiz, coisas que eu me recusava a lembrar, e elas estavam todas ali, como feridas abertas. Em um instante, aquelas figuras ao meu redor começaram a se mover em minha direção. Eu queria fugir, mas minhas pernas pareciam fixas ao chão. As vozes se tornaram gritos, um som dissonante e enlouquecedor que fazia cada pensamento parecer um pesadelo repetitivo. Eles me cercaram, e quando me tocaram, senti como se estivessem sugando cada lembrança minha, como se alimentassem das minhas experiências e sentimentos, cada momento de dor, cada arrependimento, cada dúvida. Era como se estivessem me drenando, pedaço por pedaço. Foi então que eu senti uma força me puxando para longe daquele lugar. Tudo se desfez num borrão de luz e dor, e quando abri os olhos, estava em uma cama de hospital. Eu não sabia quanto tempo havia se passado. Me disseram que estive em coma por 8 meses. Eu deveria estar aliviada, grata por ter voltado. Mas a verdade é que eu não consigo esquecer o que vi. Desde que acordei, eu sinto que não voltei sozinha.
Nas noites em que consigo dormir, aqueles rostos, aquelas vozes, eles continuam me visitando. Eu vejo aquelas sombras nos cantos do meu quarto, nos reflexos dos espelhos, como se estivessem esperando o momento certo para me levar de volta. Hoje eu carrego um medo constante de fechar os olhos e me ver de novo naquele lugar. E a cada vez que sinto aquela presença ao meu redor, lembro-me das palavras daquela entidade. Você ainda tem uma dívida com o mundo dos vivos. Nunca pensei que eu poderia me deparar com algo tão além do que a imaginação humana poderia conceber. O que vou contar agora não é uma história de alguém que se deparou com um paraíso de paz e luz, mas sim uma experiência perturbadora, horripilante, uma jornada que espero que poucos precisem enfrentar. Tudo começou quando passei por uma cirurgia delicada. Meu coração parou e fui ressuscitado após alguns minutos. A recuperação não foi como esperado. Fiquei em coma por quase 3 meses, perdido em um abismo entre o mundo dos vivos e o dos mortos. No início, era como um sonho confuso e repetitivo. Via sombras escuras, vultos que se arrastavam em um nevoeiro denso, rostos sem forma que pareciam apenas observar, como se esperassem minha próxima ação. Mas, com o passar do tempo, se é que o conceito de tempo existe ali, eu percebi que esses vultos não estavam só esperando. Eles estavam estudando cada movimento, cada pensamento que eu conseguia ter naquela prisão mental. Senti que aquilo não era um sonho, era um lugar real. A sensação de opressão era constante, como se o ar fosse uma massa espessa e pesada, difícil de respirar. Eu tentava lembrar quem eu era, onde estava, mas a cada tentativa era como se uma voz sombria sussurrasse em minha mente, apagando tudo. Eu já não sabia se era uma pessoa, um pensamento ou um reflexo de alguém que um dia existiu. Em dado momento, senti uma presença, algo que se aproximava, me observando com uma intensidade doentia. Era uma figura alta, encapuzada, seus olhos brilhavam em um tom avermelhado e havia uma energia em sua presença que fez minha alma se contorcer. Essa entidade não falava, mas conseguia implantar pensamentos em minha mente. Compreendi que ele me conhecia completamente. Sabia tudo sobre minha vida, meus segredos, meus pecados e arrependimentos. Aquela coisa fazia questão de me lembrar de cada erro que cometi, de cada mágoa que causei. Você não pertence a eles, ele dizia, sem mover os lábios. Era uma voz que não vinha de fora, mas que surgia na minha mente como uma lembrança distorcida. Aqui é onde você estará, para sempre. Desespero é pouco para descrever o que senti. Tentei correr, mas meus pés pareciam afundar em um chão pastoso e escuro, como lama. Era inútil. Logo percebi que estava rodeado por outras figuras, todas presas, envoltas em uma agonia sem fim. Eles murmuravam entre si, mas os sons eram incoerentes, uma mistura de lamúrias e suspiros que me deixavam cada vez mais desorientado. Quando tentei perguntar o que era aquele lugar, a resposta veio de forma sutil e dolorosa. O lugar entre a vida e a morte, onde as almas quebradas ficam à deriva, esperando algo. Cada minuto era uma tortura. Eu sentia algo me observando de todos os ângulos, mas nunca via realmente o que era. Apenas sombras se moviam à distância, espreitando, sondando, como predadores à espera do momento certo. Não havia como fugir. Ali, os pensamentos se tornavam palpáveis, tudo era dominado pela dor e pelo desespero. Em certo ponto, as sombras começaram a sussurrar meu nome. Elas falavam em coro, um som que reverberava em minha mente e me fazia perder qualquer noção de quem eu era. Cada repetição era como um golpe na minha essência, me despedaçando aos poucos. Foi então que algo começou a puxar minhas pernas, como se estivessem me arrastando para um poço sem fundo. Eu tentava me segurar, mas não havia nada para agarrar. A queda parecia eterna. E enquanto eu caía, vi flashes de rostos, pessoas que eu conhecia na vida real.
Amigos, parentes, até mesmo desconhecidos, que pareciam me reconhecer com um olhar de pena. Eu já estava à beira da loucura, sem esperança alguma, quando, de repente, algo mudou. Senti um toque leve no meu braço, algo quase imperceptível, mas diferente de todo o resto. Era como se um fio de luz invadisse aquele breu absoluto, e pude ver por um instante meu próprio corpo lá embaixo, em uma cama de hospital. Vi médicos e enfermeiros ao redor, minha família chorando ao meu lado. A visão durou apenas alguns segundos, mas naquele momento eu senti uma onda de paz, um lampejo de quem eu fui um dia. Só que o alívio não durou muito. Logo, algo frio e pegajoso agarrou meu tornozelo, puxando-me de volta para o abismo. Era como se a própria escuridão tivesse vida e não quisesse me deixar escapar. A sensação era insuportável. Parecia que minha alma estava sendo rasgada. Mas então, mais uma vez, aquele toque suave me puxou para cima, como uma corda invisível que me ligava ao mundo dos vivos. Uma batalha começou. Eu era puxado para ambos os lados, sentia a minha essência se despedaçando, quando estava quase cedendo à escuridão. Aquele toque se tornou mais forte, e como uma onda de calor, fui arrancado daquele abismo com um puxão violento. De repente, tudo ficou claro, e senti como se tivesse caído em meu corpo com uma força esmagadora. Abri os olhos. O quarto de hospital estava iluminado pela luz fria dos monitores. Eu estava coberto de suor, minha garganta seca, mas o que me chamou a atenção foi a marca roxa no meu tornozelo, como se alguém realmente tivesse me segurado com força. As pessoas ao redor diziam que eu tive sorte, que voltei no último segundo. Mas a verdade é que eu nunca realmente deixei aquele lugar. Até hoje, sinto a presença daquela entidade. Às vezes, quando estou sozinho, no silêncio da noite, ouço aquelas vozes sussurrando meu nome. Fecho os olhos, mas os rostos ainda estão lá, esperando. Eu não sei o que vi ou onde estive, mas posso garantir uma coisa: o outro lado é muito, muito mais aterrorizante do que qualquer pesadelo. Eu sempre fui cético, racional. Achava que, quando morrêssemos, tudo acabaria, apenas o nada. E essa ideia, por mais estranha que pareça, sempre me trouxe conforto. Mas agora, ao lembrar do que passei, sinto um pavor que me paralisa. Vou tentar explicar, mas adianto que as palavras podem não fazer jus à experiência. O que vivi durante meu estado de quase morte, minha EQM, foi o oposto de qualquer coisa reconfortante. Foi um pesadelo eterno. E o pior, sinto que o lugar para onde fui ainda me observa, como se estivesse esperando que eu retorne. Tudo começou de forma inesperada. Um ataque cardíaco. Eu nunca tive problemas de saúde significativos, então, quando senti aquela dor esmagadora no peito, meu primeiro pensamento foi de descrença. Eu tentava manter o controle, mas a dor era esmagadora. Senti tudo escurecer, e uma parte de mim achou que eu estava apenas desmaiando. No entanto, o que aconteceu foi bem diferente. Enquanto os médicos tentavam me salvar, algo além desse mundo começou a puxar minha consciência, lentamente, mas com uma força inevitável. A princípio, não vi nada. Apenas um vazio profundo. Só que esse vazio não era como fechar os olhos. Ele parecia pulsar, como se tivesse vida própria. Eu sentia uma pressão crescente ao redor, e então ouvi um sussurro. Não em um idioma que eu conhecesse, mas eu compreendia o que dizia. Era como se a própria escuridão estivesse me dando boas-vindas. Você chegou. Sabíamos que viria. Não sei como, mas senti que essas palavras eram dirigidas a mim. Subitamente, o vazio se transformou em uma espécie de corredor estreito e sem fim. Aquele lugar parecia ser feito de sombras, como um labirinto de trevas que se fechava em volta de mim. Parecia infinito, e cada passo que eu dava se afundava mais nesse túnel escuro. Não era um sonho. Cada detalhe, cada som e cada sensação eram mais nítidos e reais do que qualquer coisa que eu jamais tenha experimentado.
Enquanto eu caminhava, ou era puxado, não sei dizer ao certo, ouvia sons distantes. Eram gritos, mas abafados, como se as paredes ao redor estivessem absorvendo o som, distorcendo-o. Eu sentia um cheiro horrível, como carne podre e enxofre, algo que penetrava o meu ser e fazia meu estômago revirar. Não havia nada para ver além da escuridão, mas eu sentia que havia figuras ao meu redor, observando, julgando cada movimento que eu fazia. Então, eu vi algo adiante, um vulto à distância. Era alto, magro e encapuzado, com o rosto coberto por uma sombra que parecia sugar a pouca luz ao redor. Esse ser parecia feito do próprio vazio, como se a escuridão ganhasse forma humana. Cada passo que ele dava em minha direção era acompanhado por um som de arranhado, como garras riscando pedra. Ele se aproximou até que eu pude ver seus olhos. Não eram olhos humanos. Eles eram vazios, mas de um jeito que consumia qualquer traço de sanidade. Era como olhar para um abismo de puro horror. A criatura estendeu a mão em minha direção e eu senti uma força que me prendia ao chão, me congelava. Eu queria gritar, mas não conseguia. E enquanto ele me observava, uma série de imagens invadiu minha mente. Rostos distorcidos, corpos flutuando, presas em um ciclo eterno de agonia. Eles gritavam, imploravam, mas seus olhos estavam fixos em mim, como se quisessem me puxar para aquele abismo. Eu entendia de algum jeito que aquilo não era um aviso, mas uma amostra do que me esperava. Você é apenas mais um, a voz do ser dizia, não com palavras, mas diretamente em minha mente. Aqui, todos são iguais, todos pertencem ao vazio. Essas palavras ecoavam na minha mente como uma sentença final, uma prisão que não tinha volta. Foi nesse momento que percebi que aquilo não era apenas um pesadelo. Era um lugar real, e eu estava preso ali. Não sei por quanto tempo aquilo durou, mas parecia eterno. O ser continuava ali, apenas me observando, enquanto o vazio ao redor pulsava com as vozes e sussurros de outras almas. Elas não estavam vivas, mas também não estavam mortas. Eram uma forma de existência além da compreensão humana, um limbo onde a consciência não se apaga, mas também não se ilumina. E eu estava destinado a me juntar a eles. A sensação de tempo começou a desaparecer. Eu já não sabia quem eu era, apenas sabia que estava condenado a vagar naquele labirinto escuro e frio para sempre. E foi quando algo puxou minha mão, um toque diferente, como um fio de luz em meio àquela escuridão. Parecia distante, mas, aos poucos, eu comecei a me sentir mais leve, como se estivesse sendo puxado para cima. O vazio começou a se desvanecer e o rosto encapuzado se tornou apenas uma mancha na escuridão. Abri os olhos na cama do hospital. Meu corpo estava fraco e senti lágrimas escorrendo pelo rosto. Ouvi os médicos dizendo que eu tinha voltado, mas minha mente ainda estava presa naquela experiência. Eu queria gritar, mas minha voz não saía. Era como se uma parte de mim ainda estivesse naquele lugar, naquele corredor sombrio. Desde então, nada mais foi o mesmo. Às vezes, quando estou sozinho, sinto uma presença ao meu lado. No meio da noite, vejo sombras no canto do quarto, figuras que me observam em silêncio. Sei que elas não são deste mundo, e algo dentro de mim entende que elas vieram daquele lugar. Elas vieram para me lembrar que o vazio ainda me espera. Elas são um lembrete constante de que a morte não é o fim, mas um começo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe seu like. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado!